Olá, turma! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos dar continuidade ao estudo da função exponencial. E na aula de hoje, trabalharemos algumas situações problema envolvendo funções exponenciais. Se não, vejamos. Vamos iniciar aqui com um exemplo que foi uma situação problema que caiu na prova do Enem de 2015. O Sindicato dos Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo T, S representa o salário, T representa o tempo em anos, é dada por S de T, o salário em função do tempo, será 1.800 vezes 1,03 elevado a T. Pessoal, porcentagem é exponencial. Esse 1,03 aqui é um aumento de 3% ao ano. Né? De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Será R$ 7.416, R$ 3.819,24, R$ 3.709,62, R$ 3.708 ou R$ 1.909,62. Veja que o problema nos pede o salário e nos deu o tempo. O tempo foi dado e é igual a 2 anos. A nossa função que representa o salário é dada por S de T, salário em função do tempo, igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T, que é o tempo. Como o tempo aqui são 2 anos e eu quero saber o salário, é só calcular o S de 2, ou seja, o salário após 2 anos, que será 1.800 vezes 1,03 elevado a 2. Pessoal, temos uma multiplicação e uma potência. Primeiro temos de resolver a potência. Portanto, o salário após 2 anos será 1.800 vezes 1,03 ao quadrado é o mesmo que 1,03 vezes 1,03. Vamos fazer essa continha aqui com o auxílio de uma calculadora, mas é totalmente possível fazê-la na mão. Só para ganhar tempo aqui, pessoal. 1,03 vezes 1,03, que dá igual a 1,0609. 1,0609. Tá certo? Fazendo este produto, 1.800 vezes 1,0609 vezes 1.800, atenção, vezes 1.800, o novo salário será de R$ 1.909,62. R$ 1.909,62. Portanto, nesta questão, a opção correta é o item E de escola, ok? Salário R$ 1.909,62. Veja que estamos aí diante de um problema de função exponencial que lemos, interpretamos e resolvemos. Este é bem simples. Vamos a uma outra situação problema. Me acompanhem. Esse já caiu num vestibular da UNIT, uma universidade de Sergipe. Ok? O problema diz o seguinte: uma determinada máquina industrial se deprecia de tal forma que seu valor T anos após a sua compra, seu valor T anos, ou seja, o T representa o número de anos, após sua compra é dado por V de T, V representa o valor após T anos, igual a V bolinha vezes 2 elevado a menos 0,2T, em que V bolinha, V0, é uma constante real. Pessoal, esse V0 aqui representa o valor inicial da máquina. O valor inicial.
Quando você compra, ela tem um valor inicial. Só que a proporção que você vai usando, ela sofre uma depreciação. O seu valor cai. Isso é natural, né, pessoal? Em todas as máquinas. Em geral, na maioria das coisas, né? E aí, o novo valor após anos a compra é o valor inicial multiplicado por 2 elevado a menos 0,2t. Tá certo? Se após 10 anos... Pessoal, esse 10 anos representa o que aqui da nossa função? Vamos entendendo aqui, retirando os dados, ó. 10 anos vai representar o valor de t. T vale quanto? O t na nossa função, 10 anos. A máquina estiver valendo 12 mil, então isso aqui não é o V0, é o valor após 10 anos. Ou seja, o V de 10, o valor após 10 anos é 12 mil reais. Determine o valor na data em que ela foi comprada, né? O valor que ela foi comprada. O que o problema está querendo saber é o valor inicial, o V bolinha, tá certo? Então o problema está me dizendo que após 10 anos a máquina custa 12 mil reais. Ela caiu o preço e passou a custar 12 mil. Qual era o valor inicial? Nós vamos substituir nesta função e resolver, pessoal. O problema está dizendo que V de 10, que substituindo na função é V bolinha, vezes 2 elevado a menos 0,2, vezes, ó, no lugar do t, nós vamos colocar o 10. E isso é igual a quanto, pessoal? Isso é igual a 12 mil. Então, você resolve daqui para frente. Ó, o V de 10 aqui foi só para armar. Então, vai ficar, ó, V0, que é o valor inicial que nós queremos saber, vezes 2 elevado, ó, menos 0,2 vezes 10 dá menos 2, igual a 12 mil reais. Certo? 2 elevado a menos 2, vamos resolver, nós aprendemos, nós relembramos essa propriedade de potência. 2 elevado a menos 2, não é igual aqui não, né, pessoal? É um vezes. Presta atenção, Aristônio. 2 elevado a menos 2 é, embaixo desse 2 tem 1, fica o mesmo que 1 meio elevado a 2, que dá igual a 12 mil. Isso implica que V0 vezes... Quanto é 1 meio elevado a 2, pessoal? 1 elevado a 2 é 1 e 2 elevado a 2 é 4, igual a 12 mil. Ora, V0 vezes 1 é V0. E esse 4 que está dividindo vai para o outro lado multiplicando, igual a 4 vezes 12 mil. Né? 4 vezes 12 mil, 48 mil. 48 mil reais é o valor desta máquina o valor era o valor inicial da máquina, né? Após 10 anos de uso, ela foi caindo o valor de acordo com esta função e passou a valer apenas 12 mil. Mas inicialmente ela valia 48 mil. Então a pergunta é, o valor que ela foi comprada? A máquina foi comprada por 48 mil reais. Vocês me entenderam aí, pessoal? Como aplicar aqui, como ler, interpretar e resolver esta situação problema, que também é uma situação problema que envolve função exponencial. Vamos a mais uma situação problema. Nós tivemos uma primeira bem simples, essa também é simples, e aí a gente vai aumentando aqui o grau de dificuldade. Bem, pessoal, um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias, atenção, ó, e descobriu que sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através da expressão. N representa o número. Número de bactérias em função do tempo é igual a 2.000 vezes 2 elevado a 0,5t, em que t representa o tempo, nesse caso, em horas. No estudo das bactérias, lá nos outros problemas, o tempo foi dado em anos, porque era o conveniente, né? Uma máquina não se deprecia por hora, né? Mas aqui as bactérias se reproduzem por hora mesmo, pessoal. Considerando essas condições, quanto tempo, ó, esse problema vai querer saber, ó, o valor do expoente. Nós já tínhamos resolvido um calculando o valor aqui do y, resolvemos um calculando o valor da constante e agora um resolvendo o valor do expoente, calculando.
quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será igual a 819.200. O número de bactérias, o N de T aqui, ele disse que é igual a 8.192.000 bactérias. Quantas horas são necessárias para saltar de 2.000, o valor inicial, pessoal, é esse aqui, ó. No início do estudo eram 2.000 bactérias. Elas se reproduzem por este fator aqui de multiplicação, né? Esta taxa de variação, que na verdade é exponencial, o crescimento é rápido. Quantas horas são necessárias para 8.192.000 bactérias? Então nós vamos pegar essa expressão, ó. Atenção, se N de T é igual a isso e N de T é igual aqui também, nós vamos igualar aqui, ó. O N de T vale 2.000 vezes 2 elevado a 0,5T, que é igual a 8.192.000. Ora, o 2.000 aqui que está multiplicando vai passar dividindo, vai ficar 2 elevado a 0,5T igual a 8.192.000 dividido por 2.000. Para efetuar essa divisão, corta 0 com 0, 0 com 0, 0 com 0 e divide 8.192 por 2. Isso aqui vai ficar, ó, 2 elevado a 0,5T igual 8.192 por 2 dá 4.096. Nós caímos aqui numa equação exponencial. E sabemos, das aulas anteriores, nós estudamos diversas equações exponenciais, sabemos que um dos passos para se resolver é fatorar este número para ver se a gente fica com duas bases iguais e aí a gente iguala os expoentes. De fato, se fatorarmos o 4.096, ele pode por 2, dá 2.048 por 2. 1.024 por 2, 512 por 2, 256 por 2, 128 por 2, 64, 32, 16. Enquanto for dando par, pode por 2, pessoal. 8, 4, 2 e 1. Usou. Parou. Você repete o 2 aqui e conta quantas vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É o mesmo que 2 elevado a 12. Atenção, pessoal. Quando nós fatoramos 4.096, logo isso implica que 2 elevado a 0,5T será igual, ao fatorar 4.096, deu 2 elevado a 12. Agora que as bases são iguais, nós podemos trabalhar com os expoentes. Isso aqui implica que 0,5T será igual a 12. 0,5 está multiplicando, passa dividindo, T igual a 12 dividido por 0,5. É isso? Logo, T será igual a 12 dividido por 0,5, atenção, dá 24. 24 o que, pessoal? O tempo foi medido em horas, 24 horas, que é o mesmo que um dia. Né? Então, em um dia completo, em 24 horas, o número de bactérias sai de 2.000 para 8.192.000. Por isso que a gente tem que ter cuidado com bactérias, né, pessoal, no nosso corpo. Porque elas se multiplicam muito rapidamente. Graças a Deus e aos avanços científicos, existem os antibióticos. Nós descobrimos os antibióticos e aprendemos a utilizá-los para combater as bactérias. Ficou entendido, pessoal? Então, eu creio que vocês, de fato, tenham entendido aí a resolução de situações problema envolvendo função exponencial. Não deixem de resolver as listas de exercícios. Vamos ficando por aqui com mais uma videoaula e até o nosso encontro síncrono.
os nossos encontros síncronos, onde começaremos a tirar qualquer dúvida que porventura ainda possa existir. Um abração a todos e fui!